Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura quem vos fala. Bem, nos quadrinhos, tá? Eu vou pegar a história dos quadrinhos. É, Tony Stark tinha um projeto é, de criar uma inteligência artificial com a diretriz principal de proteger o planeta de ameaças, ou seja, uma inteligência artificial que pudesse ajudar os Vingadores a proteger a Terra de ameaças. Então, Tony Stark chamou um outro cara que também era muito inteligente, que é o professor Hank Pym, que é também conhecido como Homem-Formiga, para ajudar na criação desse projeto. Então, unindo a mente de Tony Stark e Hank Pym, criou-se uma inteligência artificial com o intuito de proteger os planetas de ameaça, né? Proteger o planeta Terra de ameaça. Em adaptações é falado que Tony Stark criou sozinho, mas nas próprias HQs cita que o nosso amigo Hank Pym auxiliou ele na criação da inteligência artificial que foi construída com o intuito de proteger o planeta Terra de ameaças. Essa inteligência artificial tinha um alto índice de aprendizado, ela foi desenvolvida para tomar decisões sozinhas sobre a diretriz de proteger a Terra de ameaças. Tá? Ela tinha uma alta inteligência artificial com a capacidade de aprendizado simultâneo, ou seja, ela tomar decisões sozinha, não precisava ser programada para tomar decisões, ela tomava decisões baseada na programação principal, na diretriz principal, que era de proteger a Terra de ameaças. E com isso, eles tinham ali um suposto apoio, um suporte de alta tecnologia e de alta precisão para os Vingadores. O Hank Pym e o Sr. Tony Stark se uniram nesse projeto. E assim nasceu a ideia do Ultron. Sim, o Ultron nasceu com a ideia de ser um protetor da humanidade. A sua diretriz principal é proteger o planeta de ameaças. A ideia aqui é criar uma inteligência artificial com um corpo muito resistente que fosse capaz de prever e antecipar ameaças e até pará-las. É uma ideia inteligente, são dois caras geniais, né? O Hank Pym e o Tony Stark são gênios. Só que o que eles não previram é que a sua inteligência artificial de nome Ultron se unisse à rede internacional, à rede global de computadores. Ela se uniu à rede global de computadores para aprender mais sobre a história da humanidade e sobre os seres humanos. Assim, ela queria aprender, né, filosofia, matemática, história e todos os conceitos que fosse possível. Só que ela também viu guerra, fome, miséria, crescimento global e etc. E quando eu falo que ela se uniu à rede global de computadores, eu quero dizer que ela se uniu à internet. Sim, ela se logou aos servidores da internet e navegou na internet por questão de 1 ou 2 horas, só que com capacidade de terabytes ilimitados, né? Porque afinal de contas foram dois gênios que criaram ela. Não demorou até a inteligência artificial Ultron entender que a causa de fome, guerra, aquecimento global e outros tantos males do próprio planeta eram os seres humanos. O Ultron foi criado para proteger a Terra de ameaças, seja a nível global ou a nível intergaláctico. Então, ao logar-se no sistema internacional de computadores e estudar a civilização humana, ele entendeu o inevitável. O maior problema da Terra, o maior perigo da Terra, o maior nível de ameaça que a Terra enfrenta são os seres humanos. A doença do planeta é a própria humanidade, porque é a própria humanidade que causa fome, a própria humanidade que causa guerra, a própria humanidade que causa desmatamento, alagamento, e etc, 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 etc. A ganância do homem cria suas próprias mazelas. Então, o Ultron, numa deturpação da sua própria programação, entendeu que a melhor forma de proteger a Terra era se livrando da maior ameaça dela, ou seja, matando todos os seres humanos. Porque sem os seres humanos, o planeta viveria em paz e atingiria um equilíbrio ambiental muito melhor, e de que a doença da Terra era a própria humanidade. Muita gente vê o Ultron como um vilão, mas tecnicamente ele não é um vilão. Ele se tornou um vilão por causa da sua diretriz. Ele teve a deturpação da diretriz. Ele não é um vilão mau. Ele não é um. Eu quero dominar o mundo. Não é isso. Ele é um vilão amoral. Ou seja, ele não entende a moralidade do que ele está fazendo. Não é por maldade. Ele entende o seguinte: tá, se os seres humanos causam guerra, fome, miséria, aquecimento global, desmatamento e um monte de coisa, que isso é uma porcaria no sentido de planeta, se isso ameaça a integridade do planeta, então os seres humanos são uma ameaça. E se eles são uma ameaça, eles devem ser eliminados. É uma lógica simples. A humanidade é falha
E por ela ser tão falha, ela não é digna de existir porque as falhas dela ameaçam o planeta. A lógica dele é simples. Então, matar bilhões de pessoas para ele não é errado, é extremamente eficiente. Porque, do ponto de vista dele, se eu matar a humanidade, o planeta floresce. Porque não tem quem desmate, não tem quem destrua, não tem quem agrida o ambiente, não tem aquecimento global, não tem nada. O planeta vai florescer. Só que o que ele não está considerando é, se ele matar a humanidade, a quem ele está protegendo? Porque se ele está aqui para proteger o planeta de ameaças, e se ele considera os seres humanos um nível de ameaça para o planeta, o que ele não está errado, isso aí eu não vou tirar a lógica dele, mas se ele matar todos os seres humanos, a quem ele vai proteger? Do nosso ponto de vista, tirar uma vida humana é algo imoral, porque a vida humana por si só tem valor. A vida humana por si só tem um valor imensurável e inerente. A mera existência humana já tem um valor. Mas o Ultron é um robô. Ele não pensa assim, ele não é programado para ver esse valor da humanidade que a gente está vendo. A gente é humano, a gente vê valor em si próprio e nos seus semelhantes porque você tem valor. Então a própria vida tem valor. Mas para o Ultron, que é uma máquina, ele é programado para fazer uma coisa e vai cumprir a diretriz dele. Ele não vê esse valor moral que a gente está vendo. Porque ele não tem essa moralidade. O ponto mais interessante dele é que ele não tem a moralidade de ver a humanidade como algo que realmente tenha valor. Tipo, a humanidade não é algo que tenha valor. Não é, você é ser humano, você. Não, você é falho, e por ser falho não é digno de existir. Você é um problema para o planeta. Só que ele não vê que se ele destruir realmente tudo, se ele realmente matar toda a humanidade, ele não vai ter o que proteger. Sinceramente, não vai ter motivo para proteger. Ele vai sim atingir uma utopia planetária, né, que não vai ter mais aquecimento global, não vai ter aquecimento estufa, não vai ter nada disso. Mas ele não vai ter mais o que proteger. Ele vai ser um sentinela de um mundo vazio. Vai ter cumprido a programação, mas não vai resolver nada. O mais louco aqui é que o Ultron só existe pela necessidade de proteger o mundo. Tá? Ele só existe pela necessidade de proteger o mundo. Quando o Hank Pym e o Tony Stark criaram ele, eles criaram ele para ser um herói. Ele herdou a habilidade de ser um herói. E ele herdou todo o conhecimento do mundo. Porque ele se ligou à rede nacional de computadores e literalmente aprendeu tudo que tinha para aprender. Só que ele aprendeu tudo que tinha para aprender e ficou com uma visão pessimista do mundo. Ao ver tudo o que ele viu, ele não entendeu o valor da humanidade. Ele entendeu o caos que a humanidade gera. E aí ele deixou de querer proteger o homem para querer destruir o homem como se o homem fosse a maior ameaça. E ele não entende, como eu disse, e eu ressalto, que se ele tivesse êxito na sua programação, se os Vingadores não tivessem destruído ele, parado ele, e se ele tivesse destruído a humanidade, ele não teria mais o que proteger e não teria sentido para a sua própria existência. Então, não, o Ultron não é um vilão clássico. Ele é um programa de computador muito sofisticado que deturpou a própria programação e passou a ter uma visão pessimista do mundo. Mas ele tem todo o conhecimento do mundo e não quer usar isso para melhorar, e sim para extirpar a humanidade. E ainda que ele tivesse todo o êxito no seu programa, ele não teria mais função. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal.